Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho, aliás, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Apenas o verso de número 14. Efésios, capítulo de número 4. Apenas o verso de número 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. A minha versão é a da King James. Não sei se de repente pode estar diferente aí da sua. Mas diz o seguinte: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, em outras traduções como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas ou pelos ventos de doutrina, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar juntos. Eu quero convidar você a dar a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Nós estamos num período em que Deus está amadurecendo a nossa fé. Deus está nos dando instrumentos para que a nossa fé seja amadurecida nele. E eu creio que Deus tem nos permitido viver essa experiência já desde o domingo passado. E eu creio que nesses 2 meses, março e abril, nós receberemos da parte do Pai chaves que vão alterar a nossa rota. Eu creio assim, amém? E a minha oração é que todos nós, de alguma forma, sejamos alcançados por essa maturidade. Não quero que ninguém fique à parte daquilo que Deus tem ministrado a nós, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, na Tua presença nos encontramos nessa noite e somos gratos por esse tempo de adoração. Obrigado, Deus, pelo privilégio. Sim, eu digo privilégio porque de fato é um privilégio estar na Tua casa e poder desfrutar da Tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade de expressar a Ti canções. Obrigado, Deus, pela oportunidade de expressar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por um Deus que tem sido generoso, por um Deus que tem nos acolhido com o seu braço forte, por um Deus que jamais se distancia de cada um de nós. Pelo contrário, Ele sempre está conosco. Nós Te louvamos por isso. Mas agora queremos ouvi-lo por intermédio da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, eu me coloco como instrumento, sempre com temor e tremor para cumprir essa tarefa, e a presença do Teu Espírito é indispensável. Então, Espírito de Deus, esteja conosco em cada momento, em cada detalhe. Que a Tua palavra seja dirigida ao Teu povo e que essa chuva seródia que cai sobre nós possa provocar maturidade espiritual. Eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor faça aquilo que está no Teu coração e não no meu. Repreenda todo espírito de distração, tudo aquilo que possa impedir, Deus, da Tua palavra ser alcançada no coração do Teu povo. Nós oramos na certeza de que Teu Espírito já se movimenta, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis? Glória a Jesus. Tome o seu assento. Aleluia. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Esses dias, Deus tem nos permitido ouvir sobre maturidade e como isso é importante e tenho crido pertinente para os nossos dias. Há uma preocupação que há no meu coração, quero acreditar que no seu também, do quadro que nós temos hoje enquanto igreja, de uma maneira geral, no mundo inteiro. A minha preocupação se dá no aspecto de que eu percebo que nós temos um índice
muito alto de analfabetismo bíblico, de conhecimento da palavra. Hoje, se você perguntar à nossa juventude sobre personagens de séries como The Walking Dead, eles certamente nos falarão em detalhes. Se perguntarmos sobre aspectos de entretenimento ou no que se refere às redes sociais, como vídeos que se tornaram trend no TikTok, no Instagram, eles conseguem identificar, tiram de letra. Se você perguntar para algumas outras pessoas sobre personagens de novela, elas saberão com certeza, e é claro, não estou generalizando, mas a gente percebe que muitas pessoas acabam se inclinando para isso, e eu não estou aqui querendo demonizar essas coisas, amém, irmãos? Estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter familiaridade com a palavra. E a minha preocupação é que nós estejamos vivendo dentro de um círculo vicioso, onde as pessoas conhecem muito acerca de entretenimento, mas conhecem pouco ou quase nada acerca das Escrituras. E essa preocupação vem ao meu coração, porque ela revela um pouco daquilo que era a preocupação no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós citamos, ele disse: olha, eu não quero que vocês sejam como meninos. Eu não quero que vocês sejam como crianças, pessoas que são levadas de um lado para o outro, pessoas que não têm estabilidade, pelo contrário, são instáveis. O apóstolo Paulo estava trazendo aqui, dizendo o seguinte: olha, me preocupa ter dentre vocês pessoas que ainda não cresceram, e estão sendo levados como palha seca, estão sendo conduzidos por qualquer falácia. Vocês estão sendo facilmente seduzidos por aquilo que outras pessoas dizem. Em várias vezes o apóstolo Paulo utiliza-se de expressões similares para falar à igreja do qual ele levantou, para dizer: olha, me preocupa a infantilidade da fé de vocês. E é necessário que estejamos estáveis, maduros, conscientes de nossas responsabilidades, e isso só se dará se nós crescermos no aspecto das Escrituras Sagradas. E quando eu olho para a igreja brasileira, muito especialmente, eu vejo quantas pessoas hoje são facilmente seduzidas por qualquer tipo de palavra. A oferta que está em alta no que se refere às mensagens, ela adota sem ter a preocupação de pesquisar, de vasculhar, de perceber se existem aspectos que nos distanciam do propósito de Deus. Eu penso que as pessoas hoje não estão mais preocupadas em examinar, em tirar diagnóstico, porque isso dá trabalho. É mais fácil a gente pegar o que é a onda do momento. E isso tem levado muitas pessoas à infantilidade espiritual. Isso me preocupa. Será que você também? Eu quero acreditar que sim. Mas eu também quero crer que Deus está nos dando uma excelente oportunidade de mudar esse quadro. Deus está nos dando uma excelente oportunidade de virarmos esse jogo e sermos uma igreja consciente de nossas responsabilidades, maduras acerca na fé e entendedores de que a palavra de Deus é um mecanismo, é um instrumento, é aquilo que Deus nos dá para que esse crescimento possa acontecer. Aliás, eu queria usar uma expressão que minha mãe usava bastante, sempre falo isso, né? Mas é importante ressaltar aqui. Minha mãe sempre dizia que nós somos o que comemos. Alguém entende essa expressão? E é verdade. O que comemos define se teremos saúde ou não. Concordam comigo? O alimento que nós ingerimos é que vai determinar se teremos saúde orgânica ou não. E isso também está relacionado à nossa fé. Porque o fato de crescer pela alimentação não significa necessariamente que estamos crescendo de forma saudável. Porque não é comer muito que gera saúde, é comer bem. Concordam comigo? Eu não sou nenhum profissional da área da nutrição, mas o pouco que conhecemos é isso. Nós aprendemos que bons alimentos são proveitosos para o nosso organismo e nos ajuda no que se refere à energia, a estar de pé
e até muitas vezes eximir de determinadas doenças. E Paulo vai trazer um pouco sobre essa preocupação. E nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Então precisamos explorar ao máximo esse tema, precisamos falar bastante sobre o assunto, porque eu acredito que o Espírito Santo está nos despertando para trilhar o caminho da maturação. O Espírito Santo tem liberado a chuva seródia, para quem esteve no domingo passado, lembra da explicação que dei? Essa chuva que tinha a missão de agora, ao findar da colheita, dar maturidade aos grãos, para que houvesse abundância naquilo pelo qual foi lançado como semeadura. Essa chuva seródia recai sobre nós, enquanto igreja metodista em Porto Real. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa chuva está sendo derramada sobre nós para amadurecer a nossa vida, para que então possamos dar bons frutos ao Senhor. E que essa geração saiba que há uma igreja militante, determinada, corajosa, consciente, uma igreja que entendeu a sua missão e abriu mão daquilo que não agrega e recebeu aquilo que vem de Deus, para que o nome do Senhor, ao final de tudo, seja glorificado. Eu espero que essa seja a nossa igreja, amém, irmãos? E a minha oração tem sido nesse sentido, a minha oração tem sido nessa direção. E eu quero trazer alguns aspectos aqui no que se refere à questão da instabilidade. A criança, por natureza, é instável. Concordam comigo? Porque ela não tem estrutura. E eu quero usá-la só como exemplo, amém, gente? Eu quero usar apenas como exemplo a partir da ótica que Paulo apresenta à igreja de Éfeso. Paulo está dizendo que uma pessoa infantil na fé, ela é instável. E essa instabilidade gera o que chamamos de vulnerabilidade. Isto é, torna esta pessoa vulnerável. Então, qualquer investida do inimigo faz com que esta pessoa facilmente seja seduzida. A gente sempre orienta aqui, para usar mais uma vez como exemplo, os nossos filhos, sempre quando alguém, pelo menos minha mãe falou isso muitas vezes, se alguém quiser te dar uma bala, não receba. Alguém recebeu essa orientação aqui? Outras orientações que minha mãe me dava, que era muito importante, ela dizia o seguinte: olha, quando alguém que você não conheça disser que você tem que ir com ela, diga, eu não vou com você. Alguém também recebeu essa instrução? Ok. Por que ela estava dando essas orientações? Porque ela sabe que a criança por si só é vulnerável. Ela é facilmente seduzida. E para quem está mal intencionado, sabe que essas coisas podem induzir a criança a ser levada por ele, etc. Paulo está usando essas expressões para dizer, olha, nós não podemos ser como esses meninos. Nós não podemos ser como essas crianças. Porque se for assim, seremos reféns daquilo que Satanás coloca diante de nós. Facilmente, como eu disse, seremos seduzidos. Estaremos inclinados a estas coisas e seremos levados por ela. O apóstolo Paulo está fazendo uma crítica à igreja, dizendo, olha, vocês não podem ser assim. Vocês precisam crescer. Porque na medida em que vocês vão amadurecendo, essas coisas que poderia ser facilmente seduzir uma criança, não hão de seduzir vocês. Vocês não serão levados por qualquer vento de doutrina. E por que eu penso que isso é importante nos dias atuais? Porque eu tenho observado o quanto as pessoas estão sendo manipuladas por um pseudo-evangelho que não tem Deus no centro, que não tem Cristo como mensagem, que não tem cruz como caminho. Eu tenho ouvido evangelhos que são personalizados. Pastor, o que isso significa? Te explico. Um evangelho que massageia egos, um evangelho que arranca lágrimas, um evangelho que tenha a tentativa de trabalhar em aspectos emocionais, mas não está trazendo transformação de fato. Parece que hoje nós estamos vivendo num ciclo vicioso
em que a nossa força, os nossos esforços é para pregar para crentes dentro da igreja. Enquanto os perdidos permanecem perdidos, a nossa tarefa hoje é tentar segurar crente que está 10, 15, 40 anos dentro da igreja. E isso é uma estratégia de inimigo, por quê? Porque quem ainda não amadureceu é vulnerável dentro, e aquele que está perdido não foi alcançado fora. E Paulo está mostrando essa preocupação. E a minha pergunta a você é: você também tem essa preocupação, sim ou não? Se você também tem essa preocupação, se isso também mexe com o seu íntimo, chegou a hora de nós crescermos enquanto igreja. Chegou a hora de mudar o nosso comportamento. Chegou a hora de amadurecer. Eu sei que os meses de março e abril serão tensos, porque nós vamos falar com força sobre essas coisas. Mas eu quero acreditar que vamos superar, e quando chegar no mês de maio, nós estaremos cantando o hino da vitória, porque crescemos, fomos esticados para a glória de Deus. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, para continuar pregando? Aleluia. Então preste atenção numa coisa. Hoje a oferta é gigante. Concordam comigo? Se você abre nos rios do Instagram, você vai encontrar muitas pessoas pregando ali. Gente que tem muito like, gente que tem muito seguidor, e parece que hoje nós tiramos o diagnóstico de alguém que está sendo usado por Deus a partir dos likes que são nos seus vídeos, o que é um grande equívoco. Porque, e com isso eu não estou querendo generalizar, dizer que não tenha homens e mulheres de Deus, mas eu estou dizendo que há uma parcela significativa de pregadores que infelizmente não coadunam com o evangelho que nós entendemos ser o evangelho de Cristo. Vou dar um exemplo aqui de algo que eu ouvi alguns dias atrás, que eu achei uma bizarrice, e infelizmente eu vi muitos crentes sendo seduzidos por isso. Alguém um dia chegou e falou assim, ó, lembra do que está registrado no capítulo 6 do Evangelho de João, acerca da multiplicação dos pães e dos peixes? Quem lembra dessa narrativa? Sabe o que esse jovem estava dizendo? De que ali não aconteceu um milagre. De que nesse registro o que ali aconteceu era o incentivo que aquele jovenzinho deu aos demais que estavam assentados na relva, quando ele doa 5 pães e 2 peixinhos, e os outros então se sentiram constrangidos, e aí então começaram a fazer a doação. E ele chega à conclusão de que ali não houve milagre. Amados, eu não tenho nada contra o aspecto da partilha. Eu entendo que a partilha faz parte da vida cristã, amém, irmãos? Não tenho nada contra isso, isso está dentro da proposta de estilo de vida da igreja. Mas ele esqueceu de um fato importante. Ele esqueceu de que os apóstolos chegaram diante de Jesus e disseram: o povo está com fome. Se eles estavam com fome, não tinha alimento. Segundo aspecto, ele esquece que ao final do texto a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. E o relato só aponta para apenas o jovem que entregou os 5 pães e 2 peixes. Não há outro registro na Bíblia, caso este, que traga à luz a ideia de alguém que doou. Gente tentando encontrar no texto aquilo que não existe dentro do texto. E aí, amados, a maneira como é colocada, porque fala de partilha, as pessoas falam: uau, coisa linda, só que esquece do ato soberano, sobrenatural, que não pode ser negociado. Eu vou usar uma expressão difícil, mas vou explicar. Existe o aspecto imanente, mas existe o aspecto transcendente. O que é o imanente? Aquilo que está tangível, aquilo que está aparente, aquilo que cabe a mim e a você fazer. Transcendente é aquilo que transcende, aquilo que está além, é aquilo que só Deus é capaz de realizar. Há um momento que Jesus disse assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes, mas para que esse povo creia que tu me enviaste, manifesta o teu poder. Por que nós cremos na identidade do Deus sobrenatural? Porque existem coisas que acontecem que são inexplicáveis dentro da nossa lógica. Não podemos ignorar o sobrenatural de Deus. No capítulo 6, houve algo miraculoso ali. Uma multiplicação aconteceu. E só quem proporciona isso? A pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo entender que a maneira é sutil?
E muitas pessoas estão sendo seduzidas por esse tipo de mensagens que chamamos de hipergraça. As pessoas que estão desconstruindo o aspecto da graça. A graça é de graça, mas não é barata. Alguém entendeu? Diga glória a Jesus. A graça é de graça, mas não é barata. Já dizia o teólogo Dietrich Bonhoeffer. Eu não posso desconstruir o aspecto da graça. Eu preciso apresentá-la como ela é. Só que como é que eu vou conseguir identificar essas coisas? Quando eu sou um amante assíduo das Escrituras. E eu falo isso com muito carinho, sem nenhum objetivo de ofender a quem quer que seja. Mas se você não lê bastante a Bíblia, você é um crente fraco. Eu sei que é uma verdade que alguns não gostam de ouvir, mas eu preciso falar. Se você não é assíduo na leitura, você é facilmente manipulado. Qualquer pessoa mal intencionada te carrega. Porque você não tem estabilidade. Não tem solidez. E uma pessoa que não tem solidez é vulnerável. Como uma criança. Quem está conseguindo entender, diga glória a Jesus. Por isso é tão importante nós crescermos na fé. Por isso que é tão importante nós entendermos o aspecto da palavra. Porque ela é o veículo, ela é o caminho que gera essa maturidade. Lembrando que a palavra é alimento. É ou não é verdade? A Bíblia diz em Jeremias capítulo 15, verso de número 16. Jeremias diz o seguinte: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas serviram de paz e alegria e gozo no meu coração. Isto é, a maneira que ele ilustra a ideia da alimentação, ele está dizendo: a palavra, ela alimenta a minha alma, ela traz solidez à minha fé. Amados, porque eu conheço a pessoa de Deus, porque a palavra me dá o parâmetro para esse conhecimento. Por que eu entendo acerca do projeto salvífico por intermédio da expiação perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Porque a palavra me traz essa segurança. Eu não estou preocupado se a ciência está querendo dizer o contrário. Pela fé eu creio, porque a palavra me traz essa segurança. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, eu não consigo entender um biólogo. Eu não consigo entender como na Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Não consigo entender, porque biologicamente seria improvável, se fosse uma baleia, disso acontecer. E eu disse para ele assim: rapaz, a Bíblia não usa a expressão baleia, a Bíblia usa uma expressão peixe gigante, mas trabalhando com a hipótese de que seja uma baleia, porque ele usou um termo biológico, que eu acho que vocês conhecem bem, aprendemos no primário, de que baleia é um mamífero. Sendo um mamífero, o estômago dela é similar ao nosso. Então existem as paredes estomacais, existe o suco gástrico, que ele é lançado na medida que o alimento chega ao estômago. Não é assim que funciona? Isso aí é coisa de primeira série, tá, irmãos? Só para você relembrar aí. Então 3 dias Jonas dentro de um estômago de uma baleia, no terceiro dia já tinha virado caquinha há muito tempo. E ele usou esse termo lógico para falar: é impossível disso ter acontecido. Eu falei: rapaz, a Bíblia não fala que é baleia, mas ainda que trabalhemos com a hipótese que seja uma baleia, você aumentou mais a minha fé, porque a ideia dele era diminuir minha fé. Eu falei: você aumentou a minha fé. E como assim? Eu falei: é simples. Rapaz, se até sendo dessa maneira Deus teve que parar todo o processo do estômago para Jonas ficar dentro da baleia, esse Deus é tremendo mesmo, porque ele faz, quando ele faz, ele é soberano para realizar. E ele deu uma risada de banda, ele entendeu que eu não fui seduzido pelo que ele me falou. Eu estou dizendo essas coisas, amados, porque nós seremos surpreendidos constantemente com coisas dessa natureza. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, aliás, perdão, eu não era pastor na época. Ele falou assim: Rafael, eu sei que você é cristão, eu sou gnóstico. Alguém sabe que religião é essa? Gnóstico. E algumas características do gnosticismo estavam muito vinculadas ao aspecto do espiritismo kardecista. Isto é, eles acreditavam em reencarnação. E eu me lembro, eu já cheguei a comentar aqui na escola dominical, mas senti no meu coração falar novamente. Eu me lembro que ele chegou para mim e falou assim: olha, eu provo para você na Bíblia que aquilo que cremos enquanto reencarnação é um fato. A Bíblia dá respaldo para isso. Eu fiquei curioso.
falei, então, por favor, até agora não consegui identificar o texto. Eu queria que você me ajudasse. Falei dessa maneira porque ele era meu chefe, era encarregado do setor. Eu tinha que ir com toda a cautela, mas foi ele que começou a conversa. Eu senti que o diabo estava soprando no ouvido dele ali. E eu ali no silêncio, falando, Espírito Santo, se o diabo está soprando no ouvido dele, tu sopra no meu, porque eu não posso ficar sozinho nisso aqui não. Porque eu preciso saber como vou falar diante de alguém que é superior a mim, para não perder o emprego. E eu me lembro bem que ele começou a trazer textos bíblicos, um deles, eu me lembro perfeitamente. Vou mostrar para você, Malaquias capítulo 4, verso de número 5, era assim que ele falava, gente. Está escrito, eis que vos envio o profeta Elias. E lá no capítulo 11, todo o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falando que o Elias que a Bíblia fala é João Batista. Isto é, a Bíblia reforça a ideia de que João Batista é a reencarnação de Elias. Falei, uau! O cara parecia até crente, quase me enganou. Aí eu falei assim, rapaz, eu conheço pouco do espiritismo e tal, minha mãe foi espírita, mas de uma outra linha, ela era candomblessista, mas o pouco que eu conheço do espiritismo, um corpo para reencarnar, o primeiro precisa perecer. Não é isso? Ele falou, é. Eu falei, então me mostra na Bíblia aonde Elias morreu. Pensa num cara que engoliu um cuspe a seco. Pensa num cara que não teve resposta naquela hora. Eu falei, se você me provar que Elias morreu, eu vou chegar à conclusão de que a Bíblia reforça reencarnação. Com isso eu não estou fazendo nenhuma crítica, aqui acredita nisso, irmão. Cada um acredita no que quiser. Eu só estou usando uma experiência que eu vivi. Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, primeiro, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que há características proféticas semelhantes em João Batista que havia em Elias. Na verdade, João Batista é como Cristo no que se refere a cumprimento de profecia. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele foi quem Deus levantou para fazer a infraestrutura da chegada do Messias. Ele aplainou o caminho, ele preparou a chegada. A missão dele era essa. Por isso que Jesus disse, este é o Elias que a palavra disse a respeito. E aí eu comecei, irmão, sabe aquela metralhadora gospel quando o Espírito Santo pega você de jeito? E eu falei, Jesus, quando é que eu paro? Porque ele pode ficar chateado. Sabe qual foi a frase final dele para mim? Ele disse assim, para, senão você vai acabar me convencendo. Eu falei, essa é a missão, querido, essa é a missão. Eu estou contando essa experiência para vocês para dizer que nós estaremos diante dessas coisas. E precisamos estar preparados para elas. Você não precisa ser necessariamente um teólogo, querido. Não é disso que se trata. Mas você precisa ser um estudante assíduo da palavra. Pastor, eu oro muito, glória a Deus. Mas se lê pouco, há algo deficiente na sua espiritualidade. Precisa ser acrescentado. A oração e a palavra caminham de mãos dadas. E por que eu digo isso, amados? Porque quem ora muito e lê pouco pode justificar suas experiências. E as experiências só podem ser justificadas se tiver dentro do princípio da palavra. Por isso que tem muita gente louca aí dizendo que subiu no monte mesmo e desceu, pastor. Como assim? Não respeita critérios que a Bíblia diz? Aonde está a comunidade de fé que tem uma parcela de responsabilidade nesse entendimento? E o pior, muita gente acaba crendo nessas coisas e sendo seduzidas. Então, o que nós estamos aprendendo ao longo desses meses, que Deus tem nos dado essa oportunidade, precisamos crescer. Não podemos mais ser meninos. Essa instabilidade não pode fazer parte da nossa rotina. Precisamos ser maduros. E quem entende da palavra, irmãos, não será seduzido por propostas alheias àquilo que Deus deixou na sua palavra. Há um texto bíblico, confere aí. João capítulo 5, verso de número 39. Jesus diz algo importante e que isso seja para você uma lição. João 5,39, Jesus diz o seguinte: examinai, pois, as Escrituras. É isso que está escrito? Quem achou aí? Examinai, pois, as Escrituras, e vós ter nelas a vida eterna, porque delas de mim testificam. É isso que está escrito?
Olha a orientação que Jesus deu. Examine as escrituras. Quem já foi um médico aqui? Eu sei que a pergunta é retórica, né? Já tem a resposta. Quem já foi no médico do SUS aqui? Deixa eu só... Não são todos, tá, gente? Mas, infelizmente, a gente já viveu experiências nessa direção. Geralmente, tu chega num consultório, começa a colocar o que você está sentindo. Ah, eu estou com a perna quebrada, estou com a cabeça quebrada. É virose. Toma um... Eu estou exagerando, tá, gente? Isso aqui é uma hipérbole, né? Um exagero na figura de linguagem. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. O que significa quando isso acontece? O cara não te examinou. O cara não encostou em você. O cara nem te ouviu. Aí já está com a mão na caneta, já pega o papel, já começa a receitar um remédio. Entrega para você. Você não durou 10 segundos dentro daquele consultório. Você sai frustrado dali. Já aconteceu com você aí? Já? Comigo também. Aí tu fala assim, tu sai do consultório falando assim, pô, o cara nem encostou em mim. Pô, o cara nem me examinou. Pô, ele deve ser um autodidata, deve ser um superdotado, porque ele nem olhou para mim, nem me ouviu, e já conseguiu dar o diagnóstico do que eu tenho. Ou é um vidente, sei lá, coisa desse tipo. Porque só com essas características para eu acreditar que ele é um cara além do que eu penso ou imagino. Eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte: para dar um diagnóstico preciso, tem que examinar. É ou não é verdade? Tem que averiguar, tem que vasculhar. Porque por mais que o médico tenha seu conhecimento, isso é legítimo, mas há coisas que ele depende de algo a mais, para lhe permitir dar um diagnóstico mais concreto da situação. Somente o seu conhecimento da escola não é suficiente, da faculdade não é suficiente. Ele precisa de algo a mais, ele precisa de dar exames, ele precisa de fazer uma série de coisas que eu e você conhecemos bem. E eu estou usando esse exemplo para dizer que Jesus falou, olha, vocês não podem ser como esse médico. Vocês têm que examinar a palavra, vocês têm que averiguar, vocês têm que ser amante dela, vocês têm que conhecer sobre ela. Porque nela você vai entender, tem vida eterna para você. Nela você vai entender, ela testifica de mim, assim diz o Senhor. Em outra ocasião, Mateus capítulo 22, verso de número 29, confere lá. Jesus na discussão com alguns grupos religiosos, fariseus, depois saduceus. Mateus capítulo 22, verso de número 29. Jesus fala para o grupo dos saduceus, errais, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. É isso que está escrito? Confere aí, é isso que está escrito? Jesus está dizendo, vocês erram porque não conhecem as escrituras. Vocês falham porque não conhecem as escrituras. Porque se vocês conhecessem de verdade, o comportamento seria outro completamente diferente. Eu estou trazendo para vocês conteúdos que são importantes para você entender que maturidade espiritual está em ordem na vida do crente. Eu não posso negociar isso. Eu preciso entender que esse é o caminho que eu tenho que trilhar. E o Senhor quer nos esticar. O Senhor quer nos fazer crescer. O Senhor quer que sejamos sólidos, firmes. Porque se houver alguma proposta, e aqui deixa eu abrir um parênteses, o diabo sabe embrulhar, hein? O diabo sabe embrulhar. Ele coloca lá, ó, papel de presente, coloca fita vermelha, ele sabe como embrulhar esse presente de grego. E muitas vezes a gente é seduzido pelo quê? Pelo que está fora. É ou não é verdade? Chama a nossa atenção, é só você olhar as vitrines. A vitrine não chama a atenção da gente? Isso é coisa do cão, gente. Vitrine. Sangue de Jesus. É coisa do cão, porque o boneco não tem gordura. O boneco está vestindo mas está perfeito no boneco. É ou não é verdade? Você olha o boneco e fala, caramba, você se vê, mas tu não é o boneco. Porque nele não tem pneu, no teu, bom, deixa quieto. Aí você olha aquela roupa que caiu como uma luva no boneco. Irmãos, eu não sei você, mas eu já parei uma vez e eu fiquei olhando aquele boneco. Gente, que roupa maneiraça.
será que eu ficaria bem naquele... Se o boneco pudesse falar, que não tinha cabeça. Geralmente os bonecos não têm cabeça. Mas se ele pudesse falar, o mínimo de gesto, ele ia fazer assim, ó. Daí tu não, filho. Não tem nada a ver contigo. Mas a gente acaba sendo seduzido pelo quê? Pela vitrine. Por quê? Porque o objetivo da vitrine é isso, chamar a sua atenção. É claro que eu não estou, brincadeiras à parte, não estou demonizando as lojas, não. É tarefa do comércio, irmãos. Para vender tem que seduzir. E às vezes a gente é seduzido pelo quê? Pelo olhar. Eu estou usando só o exemplo para dizer que o inimigo sabe dessas coisas. E aí ele embrulha um presentinho, maneiraço, para quê? Para você ser seduzido. E se você não tiver entendimento, você é facilmente manipulado. Por isso é tão importante. E aí eu quero finalizar dizendo algo aqui. Que há dois aspectos importantes que a gente precisa avaliar. Primeiro, o que a gente está comendo. Espiritualmente falando, vai definir a gente enquanto organismo, enquanto igreja, e vai definir a gente enquanto indivíduo. Lembra que eu falei algo nesse sentido na semana passada? Por que que isso define enquanto organismo, enquanto corpo? Porque o que eu como vai definir a saúde ou não do lugar em que pertenço, isto é, a igreja de Jesus. Eu preciso me alimentar, mas não apenas me alimentar bem. Se você come aquilo que não presta, uma hora teu corpo vai reagir a esse alimento. Eu sei que é muito bom às vezes comer uma batata frita com linguiça, com cheddar em cima. Ai, Jesus, é misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, é forte demais. E eu moro ali de frente para a lanchonete. Como é que é o nome? É Império, né? Imperial. E do lado abriu uma pizzaria. Meu Deus, mas é uma briga, irmão. Vocês não têm noção do inferno que eu estou vivendo naquele lugar. Ontem eu tinha acabado de jantar, vi aquele cheiro de pizza, me deu fome de novo. Falei, Jesus, tem misericórdia. Gente, isso é terrível. Alguém passa por isso como eu? Levanta a mão só para eu saber que eu não estou sozinho, graças a Deus. Irmão, porque honestamente comer alface todo dia, chuchu todo dia. Irmão, quem inventou dieta? Eu quero saber quem foi que inventou essa palavra. Essa segunda que não chega. Que a dieta só começa na segunda, mas qual segunda? A gente não sabe. A segunda está por aí, a gente está tentando encontrar, mas nunca encontra. Eu sei que às vezes comer essas coisas é bom, irmãos. E eu gosto, se me convidar eu vou. Sem medo de errar. Em nome de Jesus. Amém, Israel? Glória a Deus, aleluia. Não tem dificuldade com isso não, Joel. Pode me chamar. Mas eu sei que comer isso todo dia vai prejudicar, irmãos. E a gente que não está caminhando. Eu caminho uma semana, 3 semanas. Agora vamos caminhar. Oh, Pai eterno. E eu que eu estou com 35 anos, quer dizer, uma hora eu vou ficar com... Gente, eu não entendi a risada. Não entendi. E aí a gente vai comendo, consumindo essas coisas. Esses dias eu pensei, irmãos, eu vou falar. Eu vou falar. Hoje eu pensei nisso. Falei até com a minha sogra para ver se ela paga. Irmãos, ali no Imperial tem um cachorro quente que é só o sangue. Eu vi que Leda comeu, que Leda fez É ou não é, Leda? Pai eterno, eu como o meu olhando da Gorete. Vai sobrar batata? Pergunta a ela, vê se é mentira a mim. Mentira não, irmão. Que negócio é aquele? Já comeram aqui? Carol que me levou para esse... Foi Carol, hein? Se eu for para o inferno, a culpa é dela. Ela que me levou para esse negócio aí. Cara, claro que é brincadeira. Amados, eu estou dizendo o seguinte, terrível aquele negócio. Tu come é um cachorro quente desse tamanho, mas tem tudo, até tampa de garrafa tem naquele negócio. Colocaram tudo ali, irmão. É muita coisa nesse cachorro quente. Sangue de Jesus tem poder. Todo dia eu quero comer esse cachorro quente, gente. Você não tem ideia do prejuízo que seria se eu tivesse comendo esse cachorro quente. Eu sei que aquilo ali vai me levar à ruína. Colesterol lá em cima,
glicose lá em cima, triglicerídeo lá em cima. Eu sei que o negócio vai ficar ruim, eu não posso. Para quem tem tendência a diabetes, piorou. Tem que vigiar, irmão, não tem jeito. Mas a gente sabe que essas coisas não vão trazer saúde orgânica. A gente tem que comer regradamente aquilo que é importante para o nosso corpo. Usando o exemplo como corpo, como organismo, aquilo que nós estamos recebendo de Deus define se o nosso corpo está saudável ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se não estamos nos alimentando bem, estamos tendo desequilíbrio emocional. E pensa numa coisa muito presente em nossos dias. Há quem esteja usando uma expressão chamada inteligência emocional. Geralmente a galera do coach usa essa expressão. Eu prefiro usar a expressão equilíbrio emocional. E muitas vezes as pessoas estão deixando de ter equilíbrio emocional. E um emocional abalado, a pessoa é facilmente manipulada. Facilmente. Eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir. Muitas vezes o inimigo coloca pessoas no nosso caminho exatamente nos momentos em que nós estamos vulneráveis emocionalmente. É verdade ou mentira? Vou dar um dado aqui que alguém já deve ter visto isso ou até vivido em algum lugar. Ambiente de trabalho, você brigou com seu marido, você chegou como? Triste, magoado. Aí o lobo mau está lá, babando. Viu que você não está bem, você brigou com seu esposo, deu ruim na sua casa. Aí como é que ele chega? Igual cordeiro. É ou não é assim? A voz aveludada. Tá rindo? O inimigo chega como? É ou não é, Luiz? Um somebody love. Não é assim? Eu sei que alguns que estiveram aqui na Babilônia usaram essas estratégias aí. Está repreendido em nome de Jesus. Chega assim, irmão. Alguém muito preocupado. Nunca teve tão preocupado com você, mas viu você vulnerável, mostrou preocupação. Aí você, instável emocionalmente, começa a falar o que aconteceu, abriu uma janela. Eu estou usando um exemplo aqui, irmão, rasgando a cortina, porque vocês sabem que isso acontece. Acontece ou não acontece? Muitas vezes o inimigo lança exatamente porque entendeu que você não está bem emocionalmente. E aí você fica como? Igual uma presa. E está lá a pantera, doida para devorar a corça. Muitas vezes o inimigo faz isso. Vou dar um exemplo da igreja. Você está na igreja, aí você sai triste por alguma coisa. Chega alguém e fala, tu está fazendo o que lá? Teu lugar não é ali. Você tem valor. Você precisa estar dentro de um ministério. Está pescando no aquário dos outros. E o que tem de líder pescando no aquário dos outros não está no gibi. Cuidar de ovelha não quer não. Tirar carrapicho não quer não. Pegar a ovelha problemática não quer não. Ele quer na hora que a lã está bonitinha, que ela está toda bem cuidadinha. Aí ele quer devorar. Em nome de Jesus, está repreendido. Se algum mercenário tentar colocar a mão nas minhas ovelhas, vai queimar. Melhor, vai torrar. No mármore do... Bom, enfim, espero que ele se converta a Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas são seduzidas. Vem cá que eu te dou um ministério. O outro cara não passou um tempo com você para perceber que você ainda não está preparado para um determinado ministério, mas para te ganhar de olho no teu dízimo ou coisa desse tipo, tenta colocar um ministério na tua mão. Aí como você não tem estrutura para isso, você começa a caminhar um tempo, depois
acaba caindo. Por quê? Porque não está maduro o suficiente para lidar com aspectos de liderança. Mas o outro lá não sabia disso. O objetivo dele era arrancar. Coisa do diabo, irmãos. Eu estou usando alguns exemplos aqui para vocês entenderem que o estado emocional pode te conduzir ao equívoco, ao erro, a decisões equivocadas. Uma pessoa madura sabe o que Deus falou e permanece firme até o final. Eu só saio se Deus mandar sair. Enquanto Deus não falou, não importa, eu permaneço até o final. Eu só faço se Deus mandar fazer. Se Deus não mandou, eu vou estar no campo da obediência até o final. Amados, eu posso dizer para vocês, eu recebi inúmeras ofertas. Minha esposa está aí, não me deixa mentir. Muitas. Só para vocês terem noção, teve uma que falou assim: eu vendo um apartamento para você abrir seu ministério. Eu falei, não quero. Mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não ouvi nada acerca dessas coisas. Deus não falou nada ao meu coração. Eu não quero fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque não adianta eu ir seduzido por uma proposta sedutora e chegar lá na frente e estar com a cara na parede. E a gente é orgulhoso, a gente não volta. É ou não é verdade? A gente não quer voltar e dizer assim, errei. A gente quer manter o orgulho, parece que a gente quer domesticá-lo. Então, para evitá-lo, eu prefiro ficar na obediência. Eu prefiro permanecer na obediência. Uma vez eu ouvi Deus falando muito claro ao meu coração. Ele disse, sofra na obediência, mas não padeça na desobediência. Porque tu está sofrendo na obediência, mas minha mão está sobre a tua vida. Você está sofrendo na obediência, mas a minha mão está com você. O diabo não te toca, o diabo não faz isso ou aquilo, porque a minha mão está sobre a tua vida. Saiu dela, fica vulnerável. Irmão, se está difícil com Jesus, longe dele só o sangue. Quem concorda, diga amém. Só é possível se formos maduros na fé. A minha orientação a você nessa noite é que você não seja como um menino, inconstante, vulnerável. Pelo contrário, que você seja firme. Eu finalizo com um texto que Paulo deixou a carta aos Coríntios. Confere aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58. Olha o que Paulo disse à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que está escrito? Firme, constante, abundante. Isso são características de pessoas maduras. Pessoa madura não desiste por qualquer coisa. Pessoa madura vai até o final. Pessoa madura assume os riscos e as responsabilidades. Mas ela entendeu que o ônus daquilo que está diante dela é responsabilidade dela mesma. Quem é maduro na fé entendeu que cresceu para ser exemplo para a vida de quem está iniciando uma caminhada. Essa é a minha oração para a nossa igreja. Que a marca da Catedral Metodista do Avivamento em Porto Real, uma delas seja a maturidade espiritual. Fiquemos em pé, eu quero orar pela tua vida.